Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o João aqui do canal Família Homeschooling. Já peço a você que deixe o like aí no vídeo, que se inscreva no canal e deixe aqui embaixo nos comentários a sua dúvida sobre educação domiciliar, sobre homeschooling. E nos vídeos anteriores eu conto um pouquinho da nossa história da família homeschooling, por que nós optamos em oferecer a educação domiciliar para nossa filha de 12 anos, o homeschooling. Tudo começou no final de 2019, para 2020, com a pandemia. Antes, eu já gostava da ideia, só não entendia muito. Com a pandemia, ela começou a ter aulas online. E durante a pandemia, eu e a mãe dela começamos a se interessar mais pelo tema da educação domiciliar. Estudamos bastante o tema e hoje ela faz 100% de aula domiciliar, o homeschooling, com eu e a mãe dela administrando as aulas. E eu queria abordar um tema hoje aqui, que é um tema que ele sempre ronda ali as rodas de conversa quando se fala em educação domiciliar em homeschooling, que é a socialização da criança. Para quem não sabe, a minha filha tem 12 anos, eu e a mãe dela estamos administrando essas aulas, já tem 2 anos que nós estamos com o homeschooling. Hoje a gente domina mais ou menos o assunto da prática da educação domiciliar, e sempre quando a gente fala sobre esse tema com familiares e amigos, o pessoal pergunta sobre e a socialização? Como é que fica a socialização da criança? Bem, a escola tradicional que ela deixou de frequentar no final de 2019, a gente paga uma escola ou coloca um filho numa escola para aprender o material didático, para obter o conhecimento dos livros didáticos. Ou seja, o conteúdo de português, de matemática, de geografia, de história, preparando aquele jovem ou para um concurso público ou para um vestibular numa faculdade. Esse é o principal objetivo dos pais quando matriculam um filho na escola. A socialização, ela anda em paralelo. Ela vai para a escola como um brinde para a criança. Ou seja, a criança vai ter que conviver com o coleguinha da escola, com o coleguinha no recreio, com o coleguinha de outra turma, vai socializar com o professor. E essa socialização, ela não deixa de existir quando a criança faz, ou os pais começam a praticar, a educação domiciliar. Por quê? Porque na educação domiciliar, o pai e a mãe vai direcionar um conteúdo específico para a criança, para começar. Ou seja, os pais vão eliminar algumas matérias que eles não acham de interesse do filho. Ou seja, pense aí, você quer preparar o seu filho para ele passar num concurso público. Então ele não precisa estudar algumas matérias. Eu não vou dizer os nomes das matérias aqui, mas vocês sabem quais matérias e qual objetivo vocês querem para o futuro do seu filho. Vocês querem que ele tenha uma aula A, que vai preparar ele para um concurso público ou para um vestibular, ou vocês querem que ele tenha uma aula B, que não vão preparar, não vai levar, não vai dar futuro nenhum para o seu filho, só vai ficar fazendo aquela ciranda e no final das contas aquela aula não preparou seu filho para nada. Em relação à socialização, quando se fala em homeschooling, o seu filho vai continuar se socializando com outras crianças. Ou seja, em parques, em pracinhas, em festa de aniversário, em igreja para quem frequenta a igreja, para um clube, numa praia, na brincadeira do futebol. A socialização está presente até na fila de um supermercado. A socialização está inserida na sociedade de uma forma geral. Não precisa seu filho ir para a escola para ele se socializar. O ir para a escola seria para ele obter conhecimento didático de subtração, de cálculo, de português, de matemática, de geografia, de história. Ou seja, preparar o seu filho para, quem sabe, um vestibular ou para um concurso público. Aí você que vai saber qual futuro melhor você quer que seu filho se instrua para um vestibular, para uma faculdade, para um concurso público, para ele falar línguas. Você que vai administrar isso. Mas na escola tradicional, você não tem essa opção. Você recebe lá um escopo fechado e lá ele vai ter matérias que, sinceramente, não vai contribuir em absolutamente nada para a formação do seu filho. E no homeschooling,
a educação em casa, você tem a opção de selecionar as matérias que de fato vão direcionar o seu filho para um futuro com sucesso, preparando ele para um concurso público, preparando ele para um vestibular, preparando ele para falar um idioma, que todos sabem que a escola tradicional não oferece, não dá esse preparo direcionado. O que eles fazem lá é pegar um monte de matéria que serve ou não para determinados alunos, não é personalizado e eles colocam aquilo lá. Quem aprender, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprendeu e não vai aprender. Na educação domiciliar você tem a sua opção de selecionar as matérias que você vai oferecer da educação do seu filho. E em relação à socialização, a socialização está presente em todos os lugares e ao tempo todo, como por exemplo, nesse vídeo de bate-papo que eu estou interagindo com vocês. Não precisa estar na sala de aula para uma criança se interagir com outra criança. A criança tem uma interação o tempo todo. Veja, criança, ela aprende ao tempo todo. Num parque de diversão, na igreja, no sítio, na rua brincando com um coleguinha, numa praia, num supermercado, onde quer que a criança esteja, ela vai estar aprendendo, ela vai estar se socializando com a sociedade de uma maneira geral. Sem dizer os episódios que tem na escola de bullying, por exemplo. Muitas crianças, hoje adultas, sofrem de depressão ou algum problema mental pelo fato de ter sofrido bullying quando criança na escola. Por muitas vezes, na rua, por exemplo, onde ela morava, no condomínio, ela não sofreria esse tipo de bullying, de agressão, de discriminação, de preconceito. E na escola, ela acaba ficando exposta a determinados fatores que levam a um problema no futuro. Esse é justamente o ponto. A educação domiciliar, ela é direcionada, é personalizada para o que você, como pai, acha melhor para o seu filho, tendo em vista um concurso público, um vestibular, ou ele quer aprender uma língua diferente, ou uma mecânica, uma mecatrônica, ou uma arte. Você pode oferecer isso ao seu filho. Não deixar para terceiros que não sabem qual o objetivo que você quer para o futuro do seu filho. Em relação à socialização, o seu filho está se socializando a todo momento. Não precisa ele ir para a escola para se socializar. A escola seria um ambiente, sim, de conhecimento. Porém, nem isso a escola brasileira está sendo capaz de oferecer. Peço a você mais uma vez que compartilhe esse vídeo, deixe o like, se inscreva aqui embaixo e deixe o seu comentário, sua dúvida, para que a gente possa bater um papo aqui. Um abraço e até mais.